Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, vamos agora visitar alguns exemplos e tentar compreender as funções acrescentadas em cada um deles, as funções definidas pelo próprio script do Lights. Na aula passada, nós visitamos o problema do shootware e conseguimos identificar as principais funções e comandos existentes nesse script. Então, vocês vão verificar que no próximo script algumas dessas funções elas estarão repetidas, que são as funções básicas que vocês verão em todos os scripts. Então, fechando aqui o script do shootware que vimos na aula anterior, vamos agora avaliar um problema em que há coesão de partículas. Então, como eu falei para vocês, nós podemos verificar a presença aqui de dois scripts, são dois casos de estudo. Um primeiro deles, onde a coesão estará habilitada, e no segundo, onde a coesão estará desabilitada. Abrindo primeiro o script em que a coesão está desabilitada, nós identificamos aqui que o atom style é definido como granular, lembrando que toda vez que utilizar partículas macroscópicas, esse é o modelo a ser utilizado. E neste caso foi definido as fronteiras como móveis, né? Então a gente vai identificar isso aí na hora que for visualizar os resultados da nossa simulação. Mais uma vez, Newton foi definido como off. Eu aconselho a vocês darem uma lida no documentation do Lights e observar como funciona esse modelo quando habilitado. Já adiantando para vocês, ele deve ser utilizado de modo habilitado quando trabalhar com partículas de escalas microscópicas, ou seja, com moléculas. Como eu falei, o Lights ele é oriundo do LAMMPS e por isso ele traz algumas heranças de comandos. Aqui foi definido o método de integração como velocity velet, que é utilizando esse comando, single value yes, e o sistema de unidades como o SI. Lembrando a vocês que a região ele é o domínio do meu sistema. Então, a minha geometria, o meu equipamento de minha operação unitária, ela deve estar inclusa dentro dessa região. Então, aqui foi definido o domínio de formato cúbico, né? ou um paralelepípedo, onde x varia de menos 0,5 a 0,5, y também de menos 0,5 a 0,5 e z de 0 a 0,15. Vejam que aqui, mais uma vez, foi definido apenas um tipo de partícula no nosso sistema. Após isso, foi definido o bin e neste script ele pede para guardar todas as informações. Pessoal, é muito raro você identificar um problema em que você não queira guardar todas as informações. Então, por default, é interessante deixar o delay zero. Apenas em problemas em que há um grande custo de espaço é que devemos modificar essa plataforma, essa função. Após isso, foi setado novamente as propriedades do material, o modo de Young, a razão de Poisson, o coeficiente de restituição, de atrito estático, e também aqui foi definida uma velocidade característica da partícula. Ela tem uma velocidade de 2 metros, ou seja, na hora que ela for gerada, ela já vai ser gerada com uma determinada velocidade. Isso aqui foi feito para reduzir o tempo, né, de simulação, fazendo com que as partículas elas caiam de maneira mais rápida, então atingindo o resultado também mais rapidamente. Dando prosseguimento, como eu estou avaliando um problema em que não há coesão, o modelo selecionado
foi o modelo de Hertz-Midley, ou seja, modelo sem coesão, e definido um time step de 0,001 segundos. Lembre-se que aqui está em segundos, uma vez que eu sei que meu sistema de unidades está no sistema internacional. Foi definido mais uma vez a gravidade de 9,81 apontada para baixo. Eu não sei se vocês perceberam, porém eu vou voltar aqui na pasta principal. Neste caso específico, eu não tenho a pasta meshes, ou seja, eu não criei uma geometria. E como é que o Lattes vai interpretar esse problema? Eu tenho um domínio, mas não tenho nenhuma geometria. Como é que as partículas irão interagir com as paredes? Olha só o que acontece. Ele utilizou as paredes, foi criadas no próprio Lattes, já que eu estou tratando de uma simples caixa. Então o Lattes ele tem a função de geometrias primitivas, que são cilindros, planos, cubos, esferas. Então nesse caso ele utilizou este artifício para que não precisasse criar a geometria separadamente. Então ele utilizou geometrias primitivas do Lattes. Essas geometrias elas são muito simples e na maioria dos problemas nós temos que criar a nossa própria geometria. Então ele criou uma geometria do tipo plana, então plano no eixo Z, com Z igual a 0, já um outro plano também no eixo Z, em Z igual a 0,15. E após isso ele colocou um cilindro com o raio de 0,05. Então veja, eu tenho um cilindro, esse cilindro ele é aberto, porém ele utilizou esses dois planos Z para fechar o cilindro. Então voltando aqui, como ele colocou uma fronteira móvel, e essa fronteira só irá se mover se as partículas saírem da minha geometria para se mover junto com o domínio, isso não vai acontecer nesse caso específico. Ou seja, tanto faz utilizar as fronteiras móveis como fixas, já que as partículas estão aprisionadas dentro dessa geometria criada no próprio Lattes. Ele criou uma nova região. Essa região ela precisa estar inserida dentro do meu domínio também. É a região de criação de partículas. Então ele criou um cilindro orientado na direção Z. E aqui ele definiu o centro do cilindro e o raio. E de onde até onde, na direção Z, esse cilindro pode ir. Após isso, foi definido as partículas. Então foi criadas as partículas. Nesse caso, as partículas são esféricas. E observem que ele utilizou aqui, mais uma vez, aquele número primo superior a 10.000. Utilizando partículas do tipo 1, avaliadas aqui em cima, nós criamos apenas um tipo de partícula. Então, tanto a partícula quanto as paredes primitivas, elas são do mesmo material. E com um raio de 0,015. Como eu estou tratando apenas um tipo de partícula, a minha distribuição de partículas é partículas de apenas um tamanho. Então veja, PTS1 é minha partícula 1, criada aqui. 100% das minhas partículas são desse tipo, já que eu tenho apenas um tipo de partícula. Apesar de ter apenas um tipo de partícula, eu sou obrigado a definir isso daqui. O Lattes ele não funcionará se você não definir, mesmo tendo apenas um tipo de partícula. No próximo comando, nós vamos inserir as partículas no nosso sistema. Então veja, vou inserir as partículas utilizando um número aleatório superior a 10.000. Essas partículas será uma distribuição definida como anteriormente. Será realizado 100 tentativas para inserir as partículas e eu tentarei inserir as partículas a cada 3.000
time steps. Veja, o número de partículas é de 250 partículas. E aqui é o número aleatório, é o número de tentativas que ele vai fazer em cada time step. Então eu tenho uma região, vou tentar colocar 250 partículas nessa região. Possa ser que na primeira tentativa, quando o Lights tentar inserir a partícula, as partículas se sobrepõem. Então ele vai voltar e vai tentar novamente inserir essa partícula em outro local. Ele vai fazer essa tentativa 1000 vezes. Então, para uma criação rápida, eu aconselho sempre a deixar um espaço grande o suficiente para pegar e inserir as partículas no meu sistema. Após isso, nós vamos utilizar o Fix Integer para definir qual tipo de algoritmo. Como eu estou trabalhando com partículas esféricas, então utilizaremos o NVE Sphere. Agora, observando quais são as informações que serão postadas na tela, o termo compute ele irá definir isto, e o time styles nós vamos definir quais são essas informações. Aqui no compute estou definindo que devem ser utilizadas, que devem ser printadas na tela as informações, e o termo style, quais informações elas devem ser printadas. Essas informações serão printadas a cada 1000 time step. Neste caso, eu quero que não ignore a perda de partículas. Então o software ele deve parar caso haja perda, e assim saberei que minha simulação não está adequada. Então, inicialmente, por default, nós rodamos um time step para saber se a simulação ela está convergindo sem problemas, e após isso definimos com que frequência os dados serão salvos. Então, neste caso, os dados serão salvos a cada 800 time steps na pasta post com o nome cohesion, no cohesion, né? Esse asterisco aqui, ele identifica que o time step será colocado no lugar desse asterisco, ou seja, se eu tiver no time step 1000, esse asterisco será substituído por 1000 e assim sucessivamente. Então, vou rodar minha simulação e vou fazer o teste. Veja que inicialmente eu vou rodar a simulação em 10.000 time steps. Após isso, eu vou remover o comando ins. Então, o que acontece aqui? Eu rodei 10.000 time steps, ou seja, criei minhas partículas, e para evitar a criação de novas partículas, eu removo o comando que as cria. E após isso, rodo mais 50.000 time steps. Então, vendo isso na prática, abro o terminal clicando com o botão direito e digito o comando lights espaço in ponto no cohesion e rodo o meu programa. Então, finalizado essa parte da simulação sem modelo de coesão. Migrando agora para a parte com modelo de coesão, todo o início do meu programa ele é idêntico ao anterior. Granular, fronteiras móveis, Newton-Off, modelo de velocity elétrico, sistema internacional de unidades, um tipo de material. Mas vejam que agora foi adicionado uma nova propriedade, nesse caso o Cohesion Energy, que foi definido como valor de 300.000. Este valor ele precisa ser calibrado, ou seja, eu preciso fazer ensaios, verificar o comportamento das partículas e modificar esses valores até que minha simulação esteja condizente com os meus experimentos. Então, no caso de estudo, foi setado o valor de 300.000. É também possível encontrar na literatura já trabalhos que utilizaram diferentes valores, então isso pode facilitar, né, nortear os nossos estudos. Além disso, foi utilizado um diferente modelo. Neste caso,
foi utilizado o modelo de Hertz, como anterior, porém com um termo de coesão. Então, é um modelo de Hertz adicionado um termo de coesão. Vejam que o modelo base é o de Hertz-Midland, porém, conforme os estudos avançam, modificações nesse modelo são realizadas para facilitar novas simulações. Definido o time step, a gravidade e, como eu falei para vocês, todo o restante do problema ele se repete. Então, fazendo agora a simulação do problema com coesão, clico com o botão direito, lights, traço in ponto cohesion. Aguardamos o término da simulação. Não sei se vocês conseguiram reparar, porém, ao utilizar o modelo de coesão, de Hertz-Midland com coesão, a simulação ela tende a ficar um pouco mais lenta, uma vez que a complexidade do modelo matemático utilizado é maior, necessitando assim de um maior custo computacional. Vamos simular até o time step de 50.000. E avaliar esses resultados no Paraview. Antes disso, vou abrir aqui a pasta post, mostrando para vocês. Existem os arquivos do problema com coesão e existem os arquivos com problema sem o modelo de coesão. Indo então lá no Home, Paraview, Bin, e vou abrir o Paraview. Bem, abrindo agora os arquivos, basta clicar ou nessa pasta com a setinha apontada para cima, ou vir aqui em File, Open. É o mesmo comando. Então, vou aqui na pasta Home, Desktop, Exemplos, Cohesion, Post, e aqui vai ter tantos arquivos avaliando o modelo com coesão quanto o sem coesão. Vamos então selecionar todos. Não vou pedir para mostrar as paredes para facilitar a visualização dos resultados. Vejam, aqui estão todos sendo apresentados. Porém, para facilitar a comparação dos resultados, eu vou ocultar o modelo com coesão nessa primeira imagem. Vou dividir minha tela em dois, aqui no Render View. E na segunda parte, eu vou pedir para mostrar o modelo com coesão. Então, assim como na primeira, eu apontei a minha geometria no sentido de y positivo, aqui também vou apontar no sentido de y positivo. Utilizando então a ferramenta Glyph para facilitar a visualização das partículas no seu formato original, já que aqui está apenas pontos, apresentando o centro de massa, vou definir a orientação o tamanho da minha partícula em função do raio, substituir por 2, aplicar todas as partículas e dar um Apply. Agora sim podemos visualizar as nossas partículas. A mesma coisa eu vou fazer aqui com as partículas do modelo com coesão. Glyph, selecionado o tipo partícula, velocidade, definidas através do raio, e dar um Apply.
Bem, agora nós podemos verificar a diferença de comportamento entre os dois casos, sem coesão, no cohesion, e com modelo de coesão. Ou seja, quando eu falo modelo de coesão, é como se eu estivesse estudando partículas úmidas, ou então com elevado teor de açúcares. Dando um play. Vejam que as partículas elas se chocam com a parte interior e com as partes laterais da minha geometria, já que essa geometria foi definida pelo Leibniz. Então aqui nós podemos identificar a diferença de comportamento entre essas duas partículas, entre os dois sistemas, partículas sem modelo de coesão e com modelo de coesão. Como eu falei para vocês, nós devemos não apenas identificar a movimentação de partículas, mas também quantificar. Então, para esse caso, um método simples de quantificar se o modelo de coesão há interferência na movimentação das partículas ou não é através da velocidade das mesmas. Então, adicionando a esse box um filtro, verei todos os filtros e vou tratar plot data over time. Sim. E aqui nessa parte inferior, vamos selecionar a velocidade como a variável a ser apresentada. Vejam que eu posso apresentar a velocidade em função da direção x, y, z ou então em relação à sua magnitude. A mesma coisa vamos fazer com este lado. Selecionar. E agora nós podemos realizar uma comparação. Então, agora sim podemos identificar que quando utilizamos um modelo de coesão, as partículas elas tenderam a diminuir sua velocidade de maneira mais acentuada, né? Então vocês podem ver que há um pico menor neste lado. Sendo assim, o modelo de coesão ele foi capaz de reduzir a velocidade das partículas mais rapidamente. Dando prosseguimento ao nosso estudo, vamos agora verificar uma simulação em que há uma movimentação virtual da geometria. Eu vou conseguir explicar com maiores detalhes quando estivermos visualizando a nossa simulação. Então, o exemplo que traz esse tipo de funcionalidade é o conveyor, que na verdade isso aqui é uma correia de transporte de material particulado. Então, vamos dar uma olhada. Nesse caso, nós temos aqui a pasta meshes, ou seja, a criação de uma geometria. Então, antes de abrirmos o script, vou mostrar para vocês no Paraview a nossa geometria. Então, venho aqui, Paraview, na pasta bin, e mais uma vez 2 cliques no Paraview. Abrindo o programa, meus arquivos estão na área de trabalho, exemplos, conveyor, na pasta meshes.
Então aqui eu tenho 3 geometrias, vou apresentá-las individualmente. Primeiro, vou apresentar a nossa caixa. Como vocês podem ver, ela é uma caixa oca e sem a tampa da parte superior. Colocamos na forma de malha, apresentar a malha. E o fundo branco. Então, essa é a nossa pasta. No DEM, não há uma grande necessidade em se preocupar com a malha criada, como nós temos no CFD. Porém, em alguns casos, a simulação ela pode ser interrompida por causa da malha. A malha também ela não pode ser muito pequena ou menor que a menor partícula. O elemento da malha não pode ser menor do que a menor partícula. Após isso, nós temos nossa esteira de transporte e a região de inserção da geometria, aqui na parte superior. Para que não haja necessidade da abertura de um novo paraview, vou apenas remover, deletando aqui esses arquivos carregados. Então, agora vamos lá verificar o nosso script. Mais uma vez, esse script, nós utilizamos o modelo granular, MapArray, com fronteiras móveis. Porém, como vimos, a minha caixa ela é completamente fechada, ou seja, as partículas não vão sair da caixa, então o tipo de fronteira não será um empecilho ou um diferencial nesse problema. Utilizando o sistema novamente internacional de unidades, criei o meu domínio. Vou mostrar para vocês como eu posso definir esses valores do meu domínio. Vou carregar e vejo que a maior geometria do meu sistema, desse problema, é o box. Então, apresentando o box. E aqui no próprio paraview, ele me indica, olha, o x varia de menos 0,5 a 0,5. Na direção y, de menos 0,2 a 0,2. E na direção z, de menos 0,2 a 0,2 também. Então eu tenho que garantir que meu box ele tenha pelo menos essas dimensões. E vejam que tem. O y ele coincide, o x ele coincide, o y ele coincide e o z é até maior do que o valor aqui reportado. Então veja, se eu quisesse, eu poderia reduzir o valor de z aqui no meu box para 0,2 e não teria nenhum problema na minha simulação, já que eu estou englobando a minha geometria. Nesse caso foi setado o valor do bin de 0,1 e um delay igual a 0, como eu falei para vocês no script anterior. Observe que todas as opções aqui elas são referentes aos problemas já reportados anteriormente, então não há necessidade de maiores explicações. Mostra de desalhamento, razão de Poisson, coeficiente de destruição e o coeficiente de atrito estático. E vejam que os próprios nomes já remetem à funcionalidade dos parâmetros. Mais uma vez foi utilizado o modelo de Hess-Midland, o modelo comum, sem a coesão, definido o time step, a gravidade apontando para baixo. Neste caso, ele teve que importar a geometria. Então, ele importou a primeira geometria nomeando-a como CV, denominada como conveyor, que é a própria esteira. E vejam que nesse caso, ele colocou essa esteira com a velocidade superficial
de menos 4,5, ou seja, uma velocidade na direção x de menos 4,5, na direção y de 0 e na direção z de 0. O que isso significa? Eu não vou transladar a minha superfície. A minha superfície ela vai parecer estática. Porém, quando as partículas entrarem em contato com essa superfície, terá a impressão que ela está em movimento. Isso vai ficar mais claro quando eu conseguir mostrar para vocês os resultados da simulação. A caixa foi importada com o nome de box, BX, e a superfície na qual será criadas as partículas, denominada como interface. Mais uma vez, essas superfícies elas foram denominadas como granulares. Porém, vejam que não todas as superfícies. Eu importei 3 superfícies: CV, o conveyor, BX, o box e interface. Porém, apenas o box e o conveyor foram denominadas como granular. Ou seja, esse interface ele não terá um significado físico no meu problema. É apenas uma superfície virtual. As partículas não terão interação com essa superfície. Após isso, defino as minhas partículas, partícula do tipo 1 e partícula do tipo 2, a dimensão dessas partículas e a distribuição. 30% da partícula do tipo 1 e 70% da partícula do tipo 2. Observe que a soma do PTS1 com o PTS2 é igual a 1, 100%. Caso contrário, será dada uma mensagem de erro no LIGHTS, informando que esses valores devem ser recalculados. Migrando agora para a parte de criação, onde as partículas serão inseridas. Então, elas vão ser inseridas próximas ao interface e, por fim, veremos que as partículas serão criadas, São 30 kg de partículas, numa vazão máxima de 30 kg por segundo, ou seja, necessito de apenas 1 segundo para a criação, e essa criação será realizada através do interface. Novamente defino qual é o método de integração, o sphere, já que eu estou trabalhando com partículas esféricas, e vou verificar as propriedades que serão printadas na tela. A frequência que serão salvos os dados, esse dump all custom para as partículas e aqui para a nossa geometria. E vou rodar 140.000 time steps. Então, fechando aqui o script, indo na pasta no qual ele está localizado, vou digitar o comando lights -in ponto e o nome do script, conveyor. Clico em Enter e acompanho a minha simulação. Bem, pessoal, ao término da simulação, nós podemos identificar alguns valores. Entre eles está a constância no número de partículas ao longo da simulação, ou seja, não houve perda de partículas. E um outro termo que nós devemos observar é o tempo de simulação, que é feito a partir da soma desses valores. Somando esses valores, vai dar por volta a 700 segundos. Então veja, nós podemos acelerar a nossa simulação. E isso é feito utilizando toda a capacidade de processamento do nosso computador. Por exemplo, o computador que eu estou usando atualmente, ele apresenta 4 núcleos. E do jeito que foi realizada a simulação, apenas um dos núcleos de processamento foi utilizado para os cálculos. Então eu posso alterar isso no meu script, adicionando o seguinte comando: processors 122. O que isso significa? Eu vou dividir o meu domínio na direção X
em 1, na direção Y em 2 e na direção Z em 2. E veja que o número de processadores utilizados é 1 vezes 2 vezes 2, ou seja, 4 processadores. Salvo a minha modificação e vou rodar novamente o comando. Só que nesse caso, eu preciso informar ao Lights que foi feita essa divisão. Então, para isso, basta digitar mpi run -np e o número de divisões, 4. E apertar o Enter novamente. Então agora eu estou refazendo a minha simulação, rodando novamente a simulação, e ao final delas eu mostrarei para vocês a diferença entre os tempos rodando com apenas um processador e com mais de um processador. Bem pessoal, ao fim da simulação, gostaria de mostrar para vocês alguns resultados. Vejam que o tempo total de simulação após utilizar o maior número de núcleos, ele foi reduzido. Então, vou criar aqui um novo arquivo para fazer a comparação. Então, vamos pegar o resultado da simulação anterior, aqui, e o resultado da atual simulação. E vou colocar o total aqui para vocês, para que possamos fazer essa comparação. Então, mostrando agora para vocês a diferença no tempo de simulação, utilizando 1 e 4 núcleos, tá? Vejam que utilizando um núcleo, o tempo total foi de 716 segundos, enquanto que utilizando os 4 núcleos, o tempo total foi de 623 segundos. Isso pode parecer pouco, se tratando de uma simulação desse tipo, né? Aproximadamente 100 segundos. Mas, em termos percentuais, isso dá uma redução de aproximadamente 13%. E isso é um valor considerável quando avaliamos simulações que duram meses ou semanas. Então, eu posso economizar aí uma semana de simulação, caso eu escolha o número adequado de núcleos. Vale ressaltar que o aumento da velocidade da minha simulação ele não é linear com o número de núcleos. Não é o aumento do número de núcleos indefinido que vai fazer com que a minha simulação tenha uma maior velocidade. Por exemplo, vocês podem ver que todos os tempos foram reduzidos, né? Tanto per time quanto neighbor time. Porém, o tempo de commute, ou seja, o tempo de troca de informações, ele aumentou bastante. Por que isso acontece? Anteriormente eu tinha apenas um processador, ou seja, não há necessariamente uma troca de informação entre processadores. Já ao utilizar um maior número de processadores, isso faz com que ocorra uma troca de informações entre eles e assim aumenta o tempo de entrega de resolução. Então há também a necessidade do estudo do número ideal de núcleos que deve ser utilizado para cada caso de simulação avaliado. Então, vamos agora ao ParaView para a verificação dos nossos resultados. Então, carregaremos os nossos arquivos, desktop, exemplos, conveyor, a pasta post e daremos o OK. Carregado os nossos resultados, nós podemos mudar a opacidade. Então, vou setar como 0.2, facilitando assim a visualização interna. Então, aqui é o InFace. Esse plano no interior é a esteira ou o conveyor. E aqui o box da caixa. Vou agora deixar para a representação das partículas na forma de esferas. Aplicar todas elas.
e confirmo dando um apply. Feito isso, vou permitir que minhas partículas caiam. Porém, notem o seguinte comportamento. Vou tentar colocar aqui na lateral. Conforme as partículas irão se chocar com as superfícies, elas serão arrastadas para a esquerda. E isso ocorre não somente por conta do choque, mas também porque nós colocamos uma velocidade na nossa esteira. Voltando lá no script, a nossa esteira ela tem uma velocidade de menos 4,5 metros por segundo na direção negativa de x. Então, x negativo, ou seja, para a esquerda, há uma velocidade da esteira. Note que o plano ele está fixo, porém há uma representatividade da velocidade desse plano aqui em nossa simulação. Migrando agora para o último exemplo que iremos discutir neste mini curso, verificaremos como ocorre a transferência de calor entre partículas numa simulação lagrangiana. Então, vamos aqui abrir nosso script. O script referente a esse tipo de problema é o heat transfer, dado lá no exemplos na própria instalação do Light. E vamos abrir o script. A parte inicial ela é similar aos demais avaliados. Modelo granular, array, fronteiras móveis, número de processadores setado, já que iremos realizar uma simulação com processamento paralelo para agilizar a simulação. Setamos o nosso domínio, a quantidade de materiais, o bin, o atraso de informações, né, ou a frequência com que as informações serão salvas, as propriedades das partículas e dos materiais do problema, e, neste caso em específico, utilizando ainda o modelo de Hertz-Midlin, nós temos uma nova parte a ser estudada. Assim como no caso anterior, foi utilizada a geometria primitiva do próprio Lights, para que não haja necessidade da criação de uma geometria em separado, utilizando, por exemplo, o Gmesh, conforme apresentado no início do nosso curso na parte de DEM. Nesse caso, a parte nova nesse script é em relação à transferência de calor. Então veja, eu vou definir aqui a condutividade térmica, que é o nosso K, definido pela unidade de watts por metro Kelvin, e a capacidade térmica do nosso material, definido pela unidade de watts por grau Kelvin ou caloria por grau Celsius, né? A depender do tipo de sistema que está sendo utilizado. No caso do sistema internacional, é o watts por Kelvin. E a temperatura inicial foi setada no problema de 500 Kelvin. Bem, neste caso, vou criar as partículas numa região cilíndrica e setar as propriedades dessa partícula, por exemplo, a densidade e o tamanho delas. Como vou utilizar apenas um tipo de partícula, eu vou utilizar a distribuição com PTS igual a 1, já que é 100% das partículas são do mesmo material. Após isso, vou identificar como serão inseridas essas partículas. Então, essas partículas serão inseridas com velocidade constante de menos 0,3 para que elas caiam mais rapidamente e se assentem no nosso sistema, e um volume, uma região, né, de fração volumétrica de 0,2, ou seja, há um espaçamento entre as nossas partículas inicialmente. O método de integração NV-Spheres, ou seja, como eu estou utilizando partículas esféricas, o modelo de integração é também referente a esferas. Os dados a ser printados na tela, nesse caso, também foi selecionado printar, por exemplo, o fluxo de calor. Então nós podemos acompanhar na tela o fluxo de calor.
e isso será aplicado a cada 1000 time steps. Mais uma vez, aqui está a parte do script relacionado à gravação dos dados. Vejam que além da posição, velocidade e força, também está sendo salvo a temperatura e o fluxo de calor no arquivo de saída. Vou rodar o meu problema durante 20.000 time steps. Após isso, eu vou promover uma modificação. Metade do meu leito granular irá apresentar uma temperatura de 800 Kelvin. E assim poderemos identificar qual é o comportamento do meu problema. Abrindo o terminal mais uma vez, vamos utilizar o comando mpi run, uma vez que setamos o nosso problema em paralelo, -np 4, que é o número de processadores que estamos utilizando. Lights, o nome do nosso programa, traço in.hitgraph. Bem, ao terminar a simulação, nós podemos verificar novamente que o número de partículas se manteve constante, indicando assim que não houve instabilidade na simulação realizada. Vamos agora abrir o ParaView e verificar os resultados. ParaView aberto. Vou carregar os dados. E vou transformar em glyph para melhor visualização. Partículas transformado em glyph. E vou pedir para esse glyph ele ser colorido de acordo com a temperatura, por exemplo, do meu sistema. Então veja aqui eu tenho a legenda, então em azul está a temperatura de 500 graus. Se bem que nesse caso, como todas as partículas estão a 500 graus, por isso não há variação de temperatura aqui na legenda. Vou dar o play. As partículas inicialmente encontram-se afastadas uma das outras porque setamos uma fração volumétrica de 0,2. Então, após cessar a movimentação das partículas, teremos a mudança na temperatura. Então mudou a temperatura e agora podemos ver como a frente de calor ela vai se movendo ao longo do meu sistema. Então vou parar aqui e voltar no time step em que isso ocorreu. Uma visão agora de cima do nosso problema. Time step 25. Até o time step 20 não tínhamos nenhuma diferença de temperatura. E aí no time step 25 nós já conseguimos ver a temperatura mudando no nosso sistema. Então, agora sim nós temos o nosso leito perfeitamente dividido. Metade das partículas a 500 graus, a outra metade a 800 graus. E vamos observar a frente de calor nesse caso.
Então vocês podem ver as partículas na interface, elas tendem a ficar numa temperatura intermediária, próxima a 650, até que todo o sistema entre em equilíbrio térmico. Então, pulando para o final da nossa simulação, nós temos que quase todas as partículas estão entre 600 e 700 graus. Por que ainda não estão todas as partículas a 650? Não foi simulado o tempo grande o suficiente para que todas atingissem essa temperatura. Porém, eu gostaria de mostrar a vocês, nesse caso, que há algumas partículas e que se encontram em temperaturas distintas das demais vizinhas. E isso é um indício de instabilidade numérica também. Ou seja, para resolver esse problema é necessário rodar novamente a simulação, diminuindo assim o time step. Nós podemos também fazer essa mesma análise avaliando o fluxo de calor. Então, botando o time step 25, onde começou, e temos que o fluxo de calor ele é negativo em uma direção e positivo na outra. Uma parte das minhas partículas está perdendo energia e a outra parte está recebendo energia. Avaliando principalmente a temperatura na forma gráfica. Então, novamente vamos em filtro, alfabética e selecionar Plot Data Over Time. Dá um Apply. Então, pessoal, após utilizar a ferramenta Plot Data Over Time, nós podemos então selecionar quais são os dados que nós queremos mostrar. Então, nesse caso, a força não seria um dado interessante, mas sim o fluxo de calor e a temperatura. Vamos iniciar pela temperatura. Selecionando aqui, eu vou mostrar apenas a média, né? A temperatura média e o range de temperaturas. Bem, vou voltar aqui um pouco e notem o seguinte: essa linha verde que está aqui no canto, ela vai se movendo conforme a simulação também vai adiantando. Então, no início, todas as minhas partículas estão numa temperatura de 500 Kelvin. E isso ocorre até chegar no time step 25. Nesse momento, uma parte das partículas vão ficar a 500 Kelvin e a outra parte a 600 Kelvin. E essa linha de cor laranja aqui, mais forte, é a temperatura média do meu sistema. Colocando aqui lateralmente para melhor visualização, nós podemos ver que a temperatura média ela não muda, já que não temos perda de energia no meu sistema, né? Avaliando o mesmo gráfico, só que agora o fluxo de calor ao invés da temperatura, nós identificamos tanto através das partículas, da movimentação das partículas e a coloração inserida, tanto quanto através do gráfico, que por volta do time step numerado pelo 25, nós temos o pico de fluxo de calor. E isto ocorre porque é neste momento em que o leito é dividido ao meio, apresentando duas temperaturas diferentes. Então, conforme o tempo passa, o equilíbrio térmico ele tende a se estabelecer. Então, vocês vão vendo que o leito vai ficando cada vez mais homogêneo. E isso promove a redução do fluxo de calor. Lembrando que a condição sine qua non para que haja fluxo de calor é o gradiente de temperatura do meio. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, algumas coisas sobre simulações de DEM, algumas especificações, onde vocês podem encontrar alguns exemplos
algumas ideias aí iniciais, né, destes exemplos que podemos encontrar. Gostaria de agradecer mais uma vez ao convite feito pelo professor Lucas, e também gostaria de agradecer a participação dos professores Cláudio e Irineu ao longo do nosso curso. Muito obrigado a todos e até a próxima.